Boa tarde, pessoal. Hoje nós teremos, hoje é 17, hoje é 11/11, cabalístico de 2021, né? Às 5h02, estamos aqui com o capítulo 8 do Fármaco Poder, que será facilitado pela nossa querida, inteligentíssima e sensível Tati, que inclusive ela vai ter que sair às 18 horas, porque ela tem um atendimento psicoterápico, né? Uhum. Então, nós vamos começar já, não tem nem os 5 minutinhos de espera. Então, Tivemos 3 minutinhos de espera. Com vocês, a calorosa, extraordinária, magistral Tati. tá bom, Fernando, obrigada pela doce apresentação. E vamos lá. Vamos falar sobre fármaco poder, no que tange aos dois subitens trazidos pelo Preciado, onde ele traz inicialmente uma breve introdução sobre a questão da droga, do fármaco. Depois ele vem com a história da feitiçaria narcossexual e vai falar um pouco, a partir da Idade Média, quem eram as pessoas que praticavam isso, como isso foi reprimido pela Inquisição, como começaram os movimentos das pessoas se unirem em grupos de especialistas e se filiarem a instituições inicialmente aprovadas pela autoridade, que naquela época muitas vezes era o Papa, né? E depois ele vai trazer também, considerando que somos construção, somos subjetividade, somos não só o que nos acontece agora, mas tudo que traz a nossa história, traz reflexos, ele vai considerar também como é que surgiram, por isso ele coloca no outro ponto, ficções somáticas, a invenção dos hormônios sexuais, trazendo isso como substâncias que já existem nos corpos, né? Ele vai focar no ser humano, mas como trazendo isso também como uma questão biopolítica, que é muito interessante. Então, vamos lá. Vocês estão enxergando os slides tranquilamente? Sim, lindíssimo. Então, vamos dar sequência. Primeiro, então, ele fala da farmácia. E aí ele vem com a questão, né? A droga, o fármaco, é um veneno ou um remédio? E aí ele até considera, né, o que a gente já sabe, inclusive, isso é senso comum. O que diz se é veneno ou se é remédio é a dose que você aplica. E aí, eu trouxe uma questão que talvez ele não tenha falado diretamente, mas sempre é bom a gente, talvez, trazer uma perspectiva, né, sobre isso. De onde surge essa questão da droga, da necessidade de um remédio? E eu penso que seja em função do homem ter sempre diante de si o seu tempo de validade determinado e não conhecido. Então, é uma forma de ter um pouco mais de controle diante da sua morte. Por isso que eu coloquei aí, tempo de validade do homem está sempre diante de uma necessidade de controle. E aí você tem a morte e a ciência que fala um pouco disso, né? A ciência que é aquela tentativa de eu estabelecer verdades, ou seja, de eu estabelecer controle sobre algumas questões importantes, e essas verdades são aquelas que eu consigo, principalmente no mundo platônico, no Ocidente, aquelas verdades que eu consigo medir, que eu consigo observar. E aí, junto com isso, a gente tem, então, remédio, ciência, algo ligado possivelmente à racionalidade, à transparência da ciência, da técnica, da causalidade, também em contraponto, quando a gente fala de morte, em contraponto com algo que eu ainda não domino, de uma potência oculta, de uma força cujos efeitos se domina mal, por exemplo, quando eu tenho uma dosagem que não conheço ainda de determinado medicamento, até falando de uma alquimia. E ele traz também nessa breve introdução, ele faz até uma referência a um livro do Derrida, que trata da farmácia de Platão, onde ele fala da ambivalência do remédio.
porque a questão é, não há remédio inofensivo, ele sempre pode se voltar contra si mesmo. E eu acho que dá para fazer um contraponto interessante com o que ele vai falar um pouco mais à frente, ainda dentro desses dois subitens que a gente vai abordar aqui. Então, vamos para o próximo. Aí, começando a feitiçaria narcossexual. Então, qual é o chão, né? De onde a gente está falando? A gente está falando de um período medieval, ele começa a partir daí, onde você foi colocado, principalmente mulheres eram encarregadas do cuidado e da cura do corpo, por meio de ervas, por meio de rituais, por meio das suas tradições, que envolviam também, quer queira, quer não queira, o uso de substâncias que poderiam ser alucinógenas, psicoativas. E isso, considerando que nesse chão, nesse período que a gente está falando, a gente tinha a Idade Média, o poder da igreja, a Inquisição, ou seja, onde que eu não consigo controlar, eu destruo, né? A gente está falando de caças bruxas, de repressão do saber não institucionalizado, e repressão, inclusive, desse poder existir, que é essa potência gaudendi que o Preciado tanto coloca, que esse poder existir como existir de forma plena no uso das suas relações com tudo que existe, esse poder ter prazer, né? Então, isso eu não conseguia controlar, ou seja, a igreja não conseguia controlar, eu vou destruir. E aí a gente teve o período da Inquisição, isso veio junto com o humanismo, né, com esse movimento econômico também industrial, colonial, ou seja, o que entro com o meu poder e se eu não consigo colonizar, eu acabo, né? Colonizar, desculpa, eu acabo. Então ele vem falando um pouco dessa. Primeiro ele aborda de uma forma geral e depois ele vai entrando um pouco na história ponto a ponto. Então ele até fala, por exemplo, quando eu trago a Inquisição, quando eu trago essa transformação gradual dos recursos naturais em patentes farmacêuticas, por outro lado, eu estou recriminando, eu estou apresentando uma relação criminal com aqueles que dominam o uso de plantas, e aí eu já estabeleço uma relação com bruxaria, ou seja, com todos aqueles sujeitos, sejam estes herboristas, feiticeiras, sacerdotes, sacerdotisas de outros cultos, que não da Igreja Católica Romana, né? E aí ele vem contando um pouquinho de como eram esses preparados, né? Qual era a base desses preparados medievais utilizados por esses herboristas, essas feiticeiras, que na verdade fazia muito parte da tradição desses povos do Ocidente. Assim, porque ele foca no Ocidente, ele não aborda o Oriente nesse ponto. Então, eram preparados medievais alucinógenos, extraídos das plantas, dos animais, e achei muito interessante, porque não tinha conhecimento, né? Que eram pomadas à base de gordura, besuntados no pescoço. Se a gente for ver os principais remédios, e ele faz até uso semelhante à forma de usar da testosterona. Você tinha mesmo esses bálsamos, né? Para aliviar uma dor, para colocar numa ferida, essa parte mais antiga. Então, você colocava no pescoço, na axila, no estômago, e aí ele veio trazer, por exemplo, que tipo de alucinógenos seriam esses, né? E para minha, porque não tenho conhecimento, para minha surpresa, né? Ele coloca o meimendro, que é da família da beladona, o estramônio, que é o espinho da maçã, a beladona é a mandrágora, extrato de plantas como papoula, de onde vem ópio, heroína, morfina, o cânhamo, de onde vem maconha, haxixe, a pele de sapos, que também tem essas questões alucinógenas, a farinha salpicada de cereal, que também a gente faz referência a LSD, e aí ele vem, inclusive, considerar que ele coloca que vários outros séculos foram necessários, né, depois de todas essas repressões, desses usos, e talvez até um novo caminho sendo trilhado,
então, vários outros séculos foram necessários antes que algumas dessas micotoxinas começassem a aparecer novamente, mas na base de fabricação dos antibióticos, né? Então, a gente faz referência, caramba, isso já era utilizado antes. E aí, depois de um período de adormecimento, vamos colocar assim, eis que ele ressurge, né? E por curiosidade, eu fui pesquisar o que são micotoxinas e descobri que são consideradas que são substâncias produzidas por fungos que afetam grãos e que causam efeitos tóxicos em animais e humanos, tá? Bom, enfim, e aí ele traz esse tratado de 1580, que fala que estabelece essa relação criminal entre o domínio das plantas e a bruxaria, né? Então, é a perseguição a todos que não estavam ligados a uma instituição. Uma instituição, de fato, reconhecida, vamos colocar assim. E aí a gente está falando aí destes sacerdotes, mas que tem possivelmente... eu peguei esse vitral, essa foto, mas eu acreditando que se faz referência a um vitral de uma igreja, tá? Ligada à Igreja Católica. Essa foi a minha intenção. Por quê? Porque quando veio a questão do humanismo, que a gente já sabe, porque já viu até então, que o humanismo era o priorizar o conhecimento, né? E tirando Deus do centro de todas as coisas e colocando o homem como o centro de todas as coisas, e dando espaço para conhecimento, para ciência, para ter um maior controle sobre as coisas, né? Então, aí a gente também pode considerar, isso a gente está falando do século XIII, do século XIV, a gente pode considerar também as universidades aprovadas, eu vou colocar assim, entre aspas, pelo Papa, e aí eu vendo o Preciado, me lembrei, por exemplo, uma das universidades mais antigas do mundo, a Universidade de Coimbra, por exemplo, e interessante que quando ela foi criada, lá no século XIII, 1290 aproximadamente, ela foi confirmada pelo Papa, senão não tinha validade a realidade dela, né? Senão de fato não tinha nenhuma autoridade. E aí, quem que estava ali nessa organização, dessa faculdade? Eram os próprios professores, sacerdotes, esses monges, só um tempo depois que eles foram afastados, enfim. Mas a grande questão aqui é que, apesar da igreja estar perdendo o domínio, de alguma forma ela ainda tentava se manter ali no poder. A gente está falando do século XIII, a Inquisição foi por aí, e aí a gente tem até, por exemplo, o que o Preciado cita, esse Maleus Maleficarum, que é de 1487, século XV, que é a gramática da Inquisição. Era na verdade, uma obra que trazia técnicas de extração de conhecimento, e aí a gente pode chamar de tortura, condenando sexualidade feminina, o intercâmbio sexual não reprodutivo, seja sodomia, masturbação, e toda experimentação com substâncias psicoativas. E, ao mesmo tempo que a gente está falando disso, da Inquisição, que é essa questão da repressão de toda esse outro saber que não seja aquele que eu considero o correto, né? A gente tem também a gremiação, que começa, como o próprio Preciado trouxe, o Grêmio dos Médicos no século XVI, formado por homens, que eram instituições que excluíam mulheres e olha que interessante, todos os outros tipos de povos não brancos, né? E aí, esse é um conjunto que traz, é um movimento de imposição de passividade, como ele mesmo disse, submissão e silêncio. E ele coloca em silêncio as mulheres. Mas aí eu vou pedir licença e vou substituir mulheres por corpos pornificáveis. Por quê? Porque são aquelas, entre aspas, minorias, que não são minorias, mas que
não tem muita voz na sociedade, que são os invisíveis, ou que quando começam a aparecer eu tento abafar a voz. São as mulheres, as crianças, os jovens, os afeminados, os escravos, isso sempre com argumento para justificar a escravidão e a opressão religiosos e biológicos, lembrando que junto com o humanismo, junto com essa ascensão da burguesia, a gente está falando também do processo de colonização, né, do novo mundo. E aí a gente teve todo um processo de extermínio aqui na América Central, por exemplo, na América do Sul. Bom, e aí mais tarde na América do Norte. Mas, assim, isso foi bem significativo. Ele traz também essa questão da guerra do poder patriarcal branco, né? Lembrando dos grêmios, né? Homem branco que participa e pode até ser branco, mas se não é do povo que eu considero povo branco, não participa. Então, tem essa guerra do poder patriarcal branco entre os saberes narcossexuais tradicionalmente exercidos pelas mulheres, pelos povos colonizados e pelos feiticeiros não autorizados, com o objetivo de exterminar, de confiscar a alma, se também é um objetivo de, quando eu tiro isso, eu tiro a essência, eu tiro a tradição, eu tiro a identidade, e é muito mais fácil eu dominar um povo assim, dessa forma. E aí, inclusive, além dessa guerra, tem a questão da patologização, que é a criminalização dessas tecnologias de subjetivação. Ou seja, se o que você está fazendo, se não é dentro daquilo que a gente considera correto, é heresia, é apostasia, negação de Deus, num período ainda que Deus era bastante considerado nas consciências, né? Tudo era uma heresia ou uma apostasia. Agora, ele fala sobre o ponto que ele traz sobre as ficções somáticas. Ele dá o título da invenção dos hormônios sexuais. E aí, por que a invenção dos hormônios sexuais? Eu fiquei pensando. E aí ele traz esse projeto de construção do homem, né? Logo de início, tudo que somos hoje, nosso modo de compreender a nós mesmos como corpos livres, individuais e desejantes, tem uma história. E uma história que começou lá atrás, inclusive considerando uma história abafada das tradições, das essências dos povos, que pode ter sido, inclusive, apagada pela Inquisição. Aí ele traz a imprensa, a Revolução Industrial, eletricidade, comunicação, transporte, organização dos centros urbanos, colonização, reificação, que é tornar o homem coisa, globalização, conectividade, rede, e ele traz essa questão, as coisas não são por acaso. O homem está sempre pensando e adaptando, criando tudo ao seu redor, a partir de uma compreensão, de um compreender que ele mesmo é. Então, ele fala desse círculo vicioso, virtuoso, que ao mesmo tempo que é um espelho em alguns acontecimentos, para seguir em algum interesse meu, isso é meio que um vice-versa. Isso molda o meu interesse, mas, ao mesmo tempo, eu crio algo em torno disso que já meio que acontece, porque é como se fosse um espelho, um guia. Tanto que ele vai falar, por exemplo, dos hormônios na questão da comunicação, justamente numa época onde eu acho que ele faz esse ponto, né? A questão da invenção das ondas de rádio, da imprensa, do cartão postal, do telégrafo, né? Então, é um pensar que adapta, né? Um pensar que vem numa onda, num movimento, né, que já acontece, e que também fala e conversa com a história que somos, né? Bom, enfim. Deixa eu ver aqui, que eu escrevi um monte de coisa, vocês já devem imaginar, né? Mas acho que eu já falei. Bom, e aí, vamos seguindo. E aí ele traz, como é que aconteceram essas questões com os hormônios? Ele traz os hormônios como secreções comunicantes, né? Então, primeiro, bom, ele trouxe isso nos experimentos com cobaias animais. Ok, animais estava fácil, pegar galinha, pegar boi, então ele fez a questão, alusão aos matadouros, né? Mas depois começaram as cobaias humanas, né? E onde eu ia pegar as cobaias humanas? Nos povos colonizados,
nos povos não brancos, nas reclusões disciplinares, sejam as prisões, os internatos, as prisões para os menores, os exércitos, o exército, enfim. E aí, né, eu tinha material para poder fazer os meus experimentos, né? E aí ele coloca que no século XVIII, 1767, foi o estabelecimento da primeira relação que se foi feita de testículos, ligar testículos à masculinidade. E foi um experimento com ratos castrados, né? Com transplante de testículos em ratos castrados. E aí também teve o transplante heterólogo de testículos de galos dentro da cavidade abdominal de galinhas. Então, é a ciência se construindo o seu caminhar. Depois, no século XIX, na Universidade de Göttingen, na Alemanha, teve uma pessoa, um profissional, um cientista, que foi um dos primeiros a recorrer à retórica heterossexual da superioridade masculina. E aqui, né, olha que interessante, né? Alemanha, superioridade. Bom, segue. E aí teve, então, a questão dos experimentos em galos, né, mudando os seus testículos de lugar, e foi até interessante ele considerar isso, né? Galos guerreiros, perseguidores de galinhas. Nossa, isso é tão ainda atual, né, gente? E galos castrados, lânguidos e pacíficos. Mas aí, considerando algo que foi bastante interessante para a ciência, que foi a identificação da transmissão química, ao invés de neuronal, da informação contida nos testículos, né? Considerando que essas secreções pareciam circular por todo o corpo por meio do sangue, independente de onde estivessem os testículos. E continuando, no fim do século XIX, ele fala do autoexperimento também de uma pessoa que fez um autoexperimento com extratos de órgãos genitais de animais que lhe davam mais vigor. E, se eu não estou enganada, inclusive, ele passa esses extratos na pele, parecido como o próprio Preciado está fazendo, né? Se eu não estou confusa. Mas, enfim, isso caiu em descrédito porque foi considerado, isso pode ser um possível resultado de um sugestionamento. Mas, enfim, foi base para elaborar uma teoria inicial da transmissão de informação à distância, em que as secreções são entendidas ou foram entendidas como mensagens químicas. E aí a gente tem aqui, olha que interessante, né? Como tudo se constrói, e é importante sempre ter uma mente aberta e crítica, apesar do chão que se pisa. Você tem aí esse 1860, 1910, a descoberta das ondas de rádio, a imprensa, o sistema postal disponível a todos, e o corpo como sistema de biocomunicação. E aí ele traz que em 1904 teve o fundamento, vou colocar assim, não sei se essa é a melhor palavra, mas da endocrinologia, né, como ciência, das secreções internas, né, considerando o espaço intenso de circulação química, embora invisível. E aí você tem, em 1905, Freud colocando, publicando o seu teoria das... Cadê? Onde eu coloquei aqui? Esqueci do Freud. Mas é a teoria do desejo, dos afetos e da identidade sexual que estavam em jogo ali. E foi muito interessante a comparação que ele fez do questão de Freud, paciente escavação linguística para essas questões de respostas de comportamentos sexuais, versus a rede de comunicação bioquímica silenciosa. E aí vai se configurando o corpo moderno biopolítico como uma interioridade densa, em que a vida e também o controle político ocorre sob a forma de troca, tráfego e comunicação. E aí você tem o hormônio sendo algo colocado como operando de acordo com a lógica da teleação, com capacidade de modificar um órgão por meio da emissão de informação biocodificada a partir de certa distância, considerando aí também, né, a questão das reações humanas, como o efeito das substâncias emitidas em diferentes partes do corpo, e, por exemplo, a secretina emitida pelo pâncreas, e a função do hormônio, né, de excitar ou ativar, sendo um mensageiro químico independente do sistema nervoso.
E aí você também tem o advento da teoria hormonal telecinemática, que ele trouxe como biomídia, já no século XX, considerando que o corpo já não é só um meio de transmissão, distribuição e coleta de informação, e sim o efeito material desses intercâmbios semiótico-técnicos. E sobre esses semiótico-técnicos a gente viu na aula passada, na facilitação passada, que é todo um conjunto de culturas e de subjetivações que a gente vem carregando. E que, de alguma forma, isso vem se cristalizando na sociedade. Então, sendo uma nova forma de compreensão do espaço e do corpo, mas também da produção do poder e do sujeito, considerando sujeição e subjetivação. E a gente tem também essa questão da subjetivação, também se pauta em algo que ele trouxe, que foi o dispositivo de subjetivação a partir da teoria hormonal, considerando um conjunto de redes institucionais e técnicas em que se produzem artefatos vivos e que adquirem reconhecimento político em determinado contexto cultural. Ou seja, não é só substância, é algo muito mais para além do corpo. E aí ele coloca que é quando emerge o sujeito fármaco pornográfico. E aí ele traz, né, a questão da mudança de abordagem descritiva e morfológica para uma abordagem experimental, a necessidade de materiais de pesquisa, e aí a questão de necessitar de ovários e testículos para essa pesquisa, e aí você tem muito explicitamente essa reificação, essa coisa útil, que é a minha cobaia, né? Primeiro eu preciso dessas pessoas, então eram os condenados à morte, eu pegava essas pessoas mais nesse estado, assim, de vulnerabilidade, né? E aí depois, sim, foi descoberto que eu poderia fazer essas pesquisas nas urinas. E aí entra em cena entram em cena as clínicas ginecológicas, os exércitos, as prisões. Tudo isso produzindo hormônio. Ele coloca que é até uma manufatura de hormônios, né? Inclusive quando ele traz a questão dos campos de concentração, que era um híbrido de matadouro e laboratório, revelando ligações internas entre o aparato biopolítico e as técnicas necropolíticas. E aí eu vou fazer, porque eu acho que eu teria alguma coisa somatizada se eu não trouxesse a questão que a gente viu recentemente em Manaus, né? Aplicação de experimento do tratamento precoce é algo bem interessante ao que a gente viu há algum século atrás, né? Século XIX e século XX. Enfim, testes em corpos racializados, psiquiátricos, mulheres grávidas, em penitenciárias, até, inclusive, em um país que eu não me recordo agora, onde foram cobaias pessoas não brancas, acho que foi um país da América Central, até que pudessem ser absorvidos pela população de forma segura. E, enfim, ele coloca que essas novas práticas científicas e comerciais estabeleceram as primeiras redes regulares de tráfico de materiais biológicos entre ginecologistas, pesquisadores de laboratório, indústrias farmacêuticas, prisões e matadouros. E eu achei uma frase muito interessante, que é o que me inspirou a colocar esse diagrama que ele mesmo colocou no livro. Cada vez que me aplico uma dose de testosterona, aceito esse pacto. Pacto com o quê? Com testes nesses matadouros, hospitais, centros médicos, escolas, laboratórios zoológicos, exércitos. Tem como se desvincular dessas questões? Eu acho que é o efeito borboleta em tudo que todos fazem. Tem um poema que eu também não vou me lembrar de quem é, que fala que nenhum homem é uma ilha. Isso é para a gente pensar. Quanto as nossas ações interferem também na vida dos outros e vice-versa. Por isso a questão de o que eu estou fazendo, né? Bom, dando sequência, ele traz que o processo de isolamento de hormônios permitia estabelecer uma cartografia dos espaços sexopolíticos disciplinadores, localizando as diferentes instituições onde fluidos e órgãos são coletados ou eram coletados e tratados como enclaves técnicos da produção de gênero. Né? Na verdade, onde
quem vai ser minha cobaia, aonde eu vou testar, a quem isso vai, após a minha descoberta, estar disponível, qual é o interesse, a quem interessa isso. Então, eu entendi dessa forma, que isso vai sendo moldado conforme o interesse de uma população que, de fato, tem poder, né? Não é uma população, mas é um poder aí, um poderio. E aí ele traz, eu trouxe essa figura aí da típica década de 50 norte-americana, que foi a idealização de uma burguesia, que é a dona de casa cuidando dos filhos, mas ao mesmo tempo que ele fala a questão da pílula, inclusive, né? A pílula foi testada em mulheres presas, né, e povos não brancos da América Central, mas depois isso foi disseminada, né? E aí ele traz a questão também da deterioração disso. E aí eu faço o ponto, não sei se de forma correta, mas compartilho com vocês. Será que todo esse movimento não diz respeito àquela famosa equação, vou chamar de equação, tese, antítese, síntese, desse movimento de vir a ser? Porque tudo isso tem uma resposta, e eu acho que é por isso que tem uma resposta, tudo isso vai ter uma resposta. Que acho que é a questão um pouco do não há remédio inofensivo. E aí, saindo do remédio em si, mas indo mais para os processos de construção social, tudo pode voltar-se contra si mesmo. Às vezes com mais pressa, se tiver sofrimento. Então, é para a gente pensar também essa questão. Porque ele coloca que esse ideal de burguesia, ele foi se deteriorando, né? E é por isso que eu trago essa questão, não será isso a dialética? Mas, enfim, e aqui a gente está num processo de rever essa questão disso que está sendo colocado como uma antítese, né? Inclusive, estudando esse livro do Preciado, entendendo, e aí eu vou fazer aqui a minha crítica, mas não uma crítica destrutiva, mas um ponto que eu observei, que em algumas questões eu vejo que ele traz, por exemplo, pequenas frases de cunho bastante extremista. Quando ele trouxe, por exemplo, uma ativista feminista e uma bruxa pagã. Mas ele trouxe, talvez para nos estimular de uma forma positiva, mas também para a gente pensar. Porque tudo que a gente escreve, fala, é tudo muito importante. Por isso, sempre tem que ter muito cuidado. E, às vezes, a gente nem tem maturidade para isso. Mas, enfim, ele colocou assim, a perseguição às bruxas acontecendo nos anos entre 1430 e 1740 era a partir de um processo maior, era parte, desculpa, de um processo maior de erradicação de saberes e poderes populares. Eventos simultaneamente que trabalhavam para consolidar o conhecimento hegemônico de especialistas, algo imprescindível para a implantação progressiva do capitalismo em escala global. Eu não sei se no primeiro momento eu que olhei isso de uma forma radical demais, mas não acho que dentro desses 300 anos tenha um movimento muito conspiratório de uma cabeça pensante. Eu acho que foi um movimento de vir a ser numa resposta à Idade Média, onde aconteceram muitas coisas erradas, mas não vejo que foi algo assim, sabe, teoria da conspiração? Então, talvez não seja tão radical, mas um movimento de vir a ser, onde é por isso a importância de a gente estudar e analisar criticamente tudo que está sendo produzido, né? Bom, enfim, continuando. E aí ele traz também, em contraponto a essa questão de biopoder, né? Uma rede de poder, conhecimento e capital determinaria onde e como diferentes fluidos, tecidos, órgãos e corpos circulam, criando diferenças sobre gênero, sexo, raça, deficiência e posições de classe. Ou seja, o que eu descubro, quem eu quero beneficiar, né? E isso ele já trouxe em capítulos anteriores. E, por fim, ele também traz que surge o conceito psicológico de transexualidade, com o quê? Com os experimentos de recorta e cola.
no corpo de animais não humanos de ovários e testículos, aí já no século XX. E aí eu me lembrei do famoso Ctrl+C, Ctrl+V, do famoso Ctrl+Z, Ctrl+V, ou seja, nada se cria, tudo se copia. Veja como é bem interessante esse olhar dele, né? Nada é muito diferente do que a gente já vem vendo, então, né? E sempre expandindo esse olhar. Mas ele coloca assim, em 1930, não há hormônios específicos para cada sexo. Achei isso extremamente relevante. Todos os corpos produzem tanto estrogênio quanto testosterona. Desculpa, tá errado aí. Sendo a diferença na quantidade variável dessa produção. E isso eu acho que ele vai ainda fechar isso mais à frente, porque por isso que eu acho que ele traz a questão da ficção somática, a invenção dos hormônios sexuais. Porque quando ele traz essa informação, eu no meu mundinho, eu estou entendendo que se não tem uma questão específica, uma quantidade específica, isso daí é uma questão variável, né? Mas mesmo assim, foi mantida a terminologia e utilização técnica de hormônios masculinos e femininos, agentes químicos de masculinidade e feminilidade, trabalhando como link perdido entre a genética e os modelos fisiológicos. Olha que interessante, o link perdido entre a genética e os modelos fisiológicos de determinação do sexo. Parecia uma necessidade de criação de sentido, de criação de uma realidade. Não, meninos vestem azul, meninas vestem rosa. Mas, de fato, é um link que não faz. Isso é uma construção social. Bom, enfim, os hormônios passam de moléculas para fármacos, né? E hoje podem ser legalmente inseridos em um corpo humano de forma intencional e deliberada. E aí vou trazer a aula do Magnus da semana passada. Quem que pode usar, né? E também considerado esses hormônios como bioartefatos feitos de carbono, não só transmissores químicos, né? Mas bioartefatos feitos de carbono, linguagem, imagens, capital e desejos coletivos. Ou seja, uma grande construção. E aí eu queria abrir para a gente discutir. Deixa eu sair daqui. Obrigado, Tatiane, pela sua profundidade, pela sua arte. Você é uma artista do pensamento. Quem vai começar, gente? Tem umas trocas aí, que eu achei um dos trechos mais criativos, né, do livro como um todo, assim, né? Tatiana escolheu a dedo. Deixa eu falar, gente, então. É assim, eu achei assim, imagine, temos delicadezas nessas páginas, né? Onde ele coloca a bruxaria, né, gente? E é o acaso da bruxaria. Tem uma parte assim que diz da camponesa que acidentalmente estava colhendo trigo com fungo e que esse trigo provavelmente despertou um estado alterado de consciência, porque esse fungo é uma matriz do LSD, isso nos séculos atrás, né? Que isso poderia ter despertado em termos de espiritualidade, né? Ao mesmo tempo, uma recontextualização do passado, uma descontextualização em relação a nós, de como, às vezes, esses acessos a esse tipo de percepção podem ser acidentais, né? E, ao mesmo tempo, como de tempos em tempos, com o advento do humanismo e da modernidade, isso foi sendo apropriado como um jogo de dominação. Né? O que era antes dominação pela Inquisição se torna um sistema de consumo, né? A narcopornografia, né? E a delicadeza com a qual o Preciado faz esse desenho das redes, né? Redes consegue articular o tráfego do hormônio com os tráfegos de comunicação, com os avanços tecnológicos. Faz a grande ruptura narcísica dos últimos tempos, que é o Freud, né? Segundo Foucault, a gente tem 3 grandes rupturas narcísicas na história do Ocidente, né? Nietzsche, Freud e Marx, né? Depois de Freud, a gente nunca vai conseguir pôr a cabeça no travesseiro, porque todo o nosso gesto passou a ter uma dimensão inconsciente, né? Depois de Marx, nunca mais a gente vai pôr a cabeça no travesseiro, porque atrás de cada
de cada espaço cotidiano tem relações estruturais de dominação, né? De um jogo de dominação de dominados economicamente. Nunca mais a gente vai pôr a cabeça no travesseiro com tranquilidade, porque depois de Nietzsche, atrás de toda cortesia, de todo processo civilizatório, tem sentimentos comezinhos, né? Atrás de todo sentimento nobre tem uma raiz pobre, né? Em termos de, de intencionalidade cultural. Pobreza não estou falando em termos de dinheiro, estou falando em termos de intencionalidade do sujeito, né? O lado comezinho do ser humano. Eu acho que vem o Preciado mostrando que atrás de toda a nossa aparente atrás do nosso aparente fluxo dos nossos afetos, nós estamos bombardeados, atravessados e desmoronados por uma rede hormonal, seja no contexto da sexualidade, seja no contexto da pílula anticoncepcional, seja no contexto dos marombas, né? Seja no contexto do Viagra, que também ele coloca aí uma certa altura, né? Então faz toda uma rede de explosão, né? Eu acrescentaria também, não sei se é hormônio, Magnus, esses aditivos que as pessoas tomam para ter alto rendimento, assim, né? Para ficarem, trabalharem, tem uma coisa assim, empreendedorista, produtivista, o indivíduo ter uma mente melhor, ele toma não sei quantos estimulantes, né? Tem uma coisa assim, não sei se os calmantes talvez entrariam também nessa farmacopornografia, né? O café, né? O açúcar, né? Enfim, mas estamos atravessados nas nossas relações, nos nossos afetos. Eu parto da tese que me veio hoje, da hipótese que me veio hoje, que o Preciado está mostrando uma outra ferida narcísica do pensamento do Ocidente. Né? Me levantou a mão? Eu levantei. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Tati por essa apresentação magistral e esse slide que foi simplesmente muito bonito. Né? Eu queria contribuir. Tem que impressionar de alguma forma, né? A fala também impressionou. Assim, mas também foi, dentro dessa fala, teve dois momentos muito interessantes, né? Primeiro, o assinalar que as drogas elas são desenvolvidas a partir da exploração, né, desses corpos marginalizados, né? Isso me faz lembrar que logo no começo dessa discussão de vacina não funciona, foi produzido rápido demais, eu tive uma discussão com uma amiga minha que mora nos Estados Unidos. Essa minha amiga, ela é negra. Se sabe que nos Estados Unidos, no meados de 1950 e 1960, a Johnson conduziu experimentos com vacinas ilegais em pessoas negras. Sabe? É uma questão política. O tomar ou não tomar vacina para um certo povo. Porque se sabe que essas empresas abusaram da confiança numa prática racista para produzir mais lucros. Porque testar a vacina ilegalmente com pessoas negras não custa nada. Você finge que está dando uma penicilina, injeta a vacina e mantém a vigilância dentro dessa pessoa. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o desenvolvimento de tecnologias vou falar o nome, mas provavelmente será exato. Estereotocomia, ou seja, a retirada ou a inviabilização do uso do útero, que foi, que caso você não saiba, essa foi uma tecnologia utilizada também em corpos de mulheres negras. É todo um abuso generalizado dentro dessa transformação em mercadoria. E me faz muito pensar então, que o Preciado ele assume, de fato, ao usar o Testosterone, eu estou eu estou compartilhando da história de que isso foi criado. Porque eu não posso me isentar nela. Ora, eu posso não usar o Testosterone, mas primeiro, eu vou sofrer com isso. Segundo, eu vou estar inserindo dinheiro dentro da máquina que criou isso. Por mais que, hoje em dia, né, se tem
tem várias condições mais humanas de testagem, né? Todos nós temos, a maioria das vezes não é assim, né? Algumas vezes, né? Ao inserir o dinheiro, eu estou dizendo, tudo bem, eu me isento das ramificações éticas e moral da testagem porque eu quero comprar esse produto. Ora, ao comprar esse produto, eu estou incentivando que a indústria farmacopornográfica continue testando e criando novos produtos. E eu sou indiretamente responsável por incentivar essa indústria. Né? Isso é algo muito, muito implicativo de toda e qualquer coisa. Né? Me fez pensar, né, que eu, hoje em dia, ao utilizar Heidegger, eu estou coagindo com o nazismo, porque Heidegger se juntou ao partido nazista. De fato, eu posso não usar Heidegger, mas eu estando perpetuando esse pensamento dele, eu estou coagindo com isso? Algo assim pensar. Gostaria também de dizer que quando o Fernando disse, né, que o Nietzsche criou uma ferida narcísica nas pessoas, eu só pensei de fato, ele criou uma ferida narcísica porque ele matou Deus e falou que nós somos nós que matamos. E aí somos agora então perseguidos pela sombra dele, né? Mas é só uma piada para descontrair. Nietzsche matou Deus e Foucault matou o homem, né? E o Preciado está matando as moléculas, entendeu? Não tem mais espaço para nada. Magnus, com você. Então, parabéns aí, Tatiana, que forma maravilhosa de apresentar um capítulo tão difícil, né? Quer dizer, mesmo para mim, como endocrinologista, né, esse capítulo foi feito para mim, basicamente. Magnus, você imagina o peso que é apresentar esse capítulo tendo você no grupo? Eu não sabia nem que palavra usar. Não, Se era molécula, se era substância, se era hormônio. não é? Mas você lidou muito bem com esse lado, eu não sei como é que chama isso na psicologia ou na filosofia, Fernando, mas que ele é esse lado é, do abismo, né? Ele vai na fronteira, né? Ele é muito barroco na forma de escrever, né? E, então, compreender a endocrinologia dos hormônios nessa visão, numa síntese aqui que eu faço da página 42, não, 180, desculpa. Fala assim, os hormônios são bioartefatos feitos de cadeias de carbono. Quer dizer, cadeia de carbono, maior parte do que a gente tem de estrutura orgânica, entendeu? Quer dizer, cadeias de carbono tem uma metalinguagem aí que ele quer trazer uma ênfase. Eu divido essas mesmas impressões que a Tatiana faz, né? Para descrever hormônio, que é um hidrocarboneto, por exemplo, mas também um hidrocarboneto do petróleo, por exemplo, fóssil, né? Então, isso tudo são hidrocarbonetos, são cadeias de carbono, né? Mas a maneira que faz, são bioartefatos, né? Artefato é quando a gente constrói isso, né? E a gente pode produzir sinteticamente, mas nessa história da endocrinologia, esses biohormônios, né, não são artefatos. Ele traz de uma posição, né, e dentro de uma linguagem quase poética, se não poética, ele dá uma dimensão quase do inacreditável, né, para uma pessoa mais molecular que nem eu, né? Então, assim, mas só nessa síntese aqui, para vocês entenderem a cabeça maluca, né, do Paul Preciado, nesse sentido. Então, bioartefatos feitos de cadeia de carbono, linguagem, imagens
capital e desejos coletivos, pois é assim que me alcançarão. Quer dizer, eu acho que ele coloca aqui um poder também subjetivo de interpretação dessa cadeia de carbono, né? Que não necessariamente ela pode desconsiderar a evolução ou o conceito do que é. Tem muita coisa que eu entendo que é um consenso, diria. Somos todos estrógeno, progesterona e testosterona, e o que diferencia é a dose e a fase da vida da gente, o ciclo de vida. Mas eu não diria que eu fui criado por um artefato produzido pelo capital, que minha mãe foi usada para, né, ser o receptáculo de um desejo que foi coletivo, que foi concretizado pelo meu pai. Eu não tenho condições de fazer esse tipo de reflexão, senão dentro de uma interpretação poética e de linguagem. Não sei se vocês estão me entendendo onde eu quero chegar. Então, acho que para um texto com uma proposta de radicalização, né, de trazer para a raiz alguns debates, é interessante, bem interessante, mas ele incomoda porque nesse sentido, né, porque a maneira barroca, eu vou te chamar assim, barroca, que trata esse biopoder ou biotecnologia ou ficções somáticas, parece que nós somos todos invenções, né? E se a gente for levar isso a cabo, né, nós temos essas mesmas moléculas, né, esses cadeias de carbono numa planta, em outros animais, e eles não estão fazendo usufruto dessas cadeias de carbono nessa interpretação presciana do Paul, né? Então, é isso que eu queria deixar aqui, né? Esse capítulo eu tive que voltar. Bom, e ele faz uma pesquisa, uma arqueologia muito grande nisso, né? Ele vai trazer, busca textos do Lancet de 1859. Eu não sabia nem que existia essa revista nessa época, uma das revistas mais respeitadas na área médica, né? Então, e aí eu fui cuidadosamente checar tudo isso, viu, Tatiana? Que você tão bem sintetizou, mas eu continuo ficando dentro de uma visão, meu ponto de partida ainda quase que dentro de uma interpretação dramática de um conceito, né? Essa minha visão. E aí, nesse capítulo, ficou muito, muito claro para mim, né? Quando o fármaco-poder, né, construído exerce esses domínios sobre todos nós, sobre nossas subjetividades, né? Era isso que eu queria pôr aqui. Então, Magno, só um aviso, gente. A Tatiana já tinha avisado que ela tem atendimento, ela é psicóloga, né? Ela tem atendimento às 18 horas. Ela saiu para a gente, mas ela já tinha avisado. Essa visão dispositiva, né, Magnus, que o Lessiado faz, se apropriando de um certo espírito Foucaultiano, né? Enzo, por favor, depois tem o Glauber. Opa, peraí que tá dando eco. Um segundo. Agora eu não sei porque tá dando eco, mas vou falar ouvindo minha voz. Vamos lá. É meio estranho, mas vamos lá. Então, eu não sei se eu entendi. Nossa, gente, peraí. Tá muito ruim. Glauber, pode falar primeiro. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, eu não só queria, a partir dessa questão do bioartefato que o Magnus trouxe, né, enquanto eu estava lendo aquilo, né, eu não sou endócrino, então não vou entrar nessa questão. Põe o microfone mais perto, Glauber, está sumindo a tua voz, por favor. Desculpa, eu não vou entrar nessa questão porque eu não sou né, endócrino, né, então ele tem muito mais propriedade para falar. Mas a questão do bioartefato, talvez eu tenha visto como
em quando está se falando daquela questão da biopolítica, do biopoder, né? De quando ele começa a usar uma substância orgânica, uma substância nossa mesmo, como um artefato de, de, de existência, né? Que é a questão da transexualidade, né? É que ele vai conseguir usar o hormônio, que era uma coisa secretada automaticamente pelo corpo, de uma forma racionalizada, né? De uma forma humana, né? Então acho que nesse sentido ele se torna um artefato, né? Ele acaba se tornando uma máquina de uma certa forma, né? Acaba se tornando um poder. Então acho que foi isso que me suscitou, assim. Só para complementar, eu penso que é exatamente nessa ideia, né? Porque quando ele fala, na minha compreensão também, a adoção de bioartefato, ela aparece apenas para sinalizar que não se trata apenas de um hormônio, sabe? Ele carrega o poder, ele carrega o sentido, ele carrega a, a ideia de, aqui eu falei entre várias aspas, né? Do poder se tornar homem, porque é a testosterona, né? Por isso ele não é apenas um hormônio, ele é um objeto com poder, com de um bioartefato, que tenha o seu significado. Enzo? Então, estava tentando sintetizar alguma coisa, mas tá meio difícil. É, bom, não sei nem se encaixa aqui no momento, na verdade, é alguma coisa que tá só na minha mente, sim, mas eu vejo que o intuito dele é muito não trazer isso como uma consciência que a gente deva debater a todo momento, mas nos posicionar de certa forma. Outro dia eu estava refletindo como o próprio comportamento de paciência, de calma, são em certos aspectos fruto disso, né? Como se fruto de uma construção histórica, como se, por exemplo, pessoas calmas e pacientes, elas têm de ter a aparência calma e paciente, como o pré-julgamento já cabe nisso. É como se a pessoa mais silenciosa, a pessoa mais calma, com um semblante de paciência, ela já é colocada como paciente, mesmo que ela não seja uma pessoa paciente. Então eu vejo assim que a questão dele é muito colocar não só os corpos porno fabricados como algo que foi produzido, né? Mas tudo de alguma certa forma foi produzido. Até os outros animais, é que eu não entendi direito, não sei se eu entendi direito o que o Magnus falou, mas aqui talvez entrasse alguma coisa assim de darwinismo, por mais que não tenha nada a ver. Porque aqui no ponto que a gente chegou hoje, foi parte de uma construção que até um certo momento não era histórica, né? E aí a gente começou a fazer história. Mas até a própria produção antes da história já era meio que fruto de uma história que não foi datada, né? Mas os comportamentos dos próprios animais, macacos, seja lá o animal que for, são comportamentos fabricados. E aí, por mais que a gente não coloque os termos que a gente acaba colocando aqui, de capitalismo e essas coisas, são todos corpos fabricados, né, de alguma forma. Fiquei meio tocado, Enzo e colegas, né? Nessa transição que o Preciado faz da bruxaria, da Inquisição, que exterminou milhares ou milhões de pessoas, não sei quantas, né? E que, e que isso, de alguma forma, foi elemento fundante para a constituição de um certo tipo de família submetida à religião, submetida a uma certa norma, né? Eu ainda não tinha me dado conta dessa ponte do extermínio da diferença na construção de uma certa família mais normativa, né? E que, de repente, hoje vem a questão hormonal fazendo outros arranjos, né? Outras possibilidades, né? E sem dizer que é bom ou que é ruim. Mas eu parei para pensar quanta pluralidade, quanta possibilidade de pensamento foi exterminada a título de bruxaria e de demonização, né, gente? Né? Fiquei assim muito tocado. Glauber levantou a mão?
Não, é que eu ia comentar a respeito, né, do estoicismo, né, que veio muito como uma característica do catolicismo romano, e de como a igreja, na verdade, ela, se a gente for parar para pensar assim, ela A voz nunca, está sumindo, Glauber. Ah, tá, desculpa. Aí, perdão. Se a gente for parar para pensar assim, né, na religião, historicamente, ela nunca se separou da política, né? Porque fica um pouco claro que ela fez isso numa época em que estavam acontecendo as cruzadas, né? E eles começaram a conhecer a Europa como um continente grande. E eles começaram a aniquilar qualquer tipo de cultura, como a Tati falou, porque a partir do momento que você aniquilar aquela cultura, você consegue dominar e você consegue introduzir a sua cultura. Então é interessante ver como a igreja, mesmo quando as noções, né, políticas ainda eram mais. Já eram avançadas, né? Já tinha-se muito assim com a Grécia e tudo, mas ainda tinha aquela. O ser humano como um todo, ele não era um ser humano mecanicista, né? Isso aí aconteceu mais depois ali da Inquisição. Mas a igreja, mesmo assim, mesmo com todo aquele caráter ideológico, ainda aquela coisa bem mística, bem mítica, ela ainda assim estava sempre muito ligada com o poder, estava sempre muito de olho, estava sempre um passo à frente das outras religiões e de outras formas ali de existência ali. Então, isso é uma coisa que me saltou aos olhos, assim. Não sei se faz sentido para vocês. Muito interessante, Glauber. E nesse mesmo sentido, né, Glauber, que o Fernando trouxe, o que é mais curioso, o que eu entendo como ocidental e capitalista é o sentido de apropriação, né? Eu destituo o saber popular, né, no caso, as bruxarias, né, druidas e todo o norte da Europa, que não tinham uma visão católica, né, cristã do processo de cura, e aí ele se apropria e ele deixa e passa a autorizar grupos de especialistas no assunto, né? Então, e ele fala assim Isso, é isso. que é outorgado o poder da vigilância e controle na mão médico-jurídico, né? Nada mais é do que hoje a gente vive uma experiência muito parecida, né? Então, a, a gente não reconhecer, por exemplo, as tecnologias de modificação corporal que as travestis no Brasil, né, utilizam, ela é ignorada pela classe médica, né, em geral, porque ela não está sendo, como ela adquire isso de uma forma clandestina, enfim, sem controle, sem prescrição, né, veja aí o ato médico envolvido, né, ela desautoriza ou ela ignora esse saber, né, constituído por elas próprias, né? E isso só é válido aquele hormônio que é prescrito por uma autoridade médico-jurídica, né? Eu acho que esse processo aí que buscar isso na história, né, dos usos xamânicos, né, e de né, ervas em geral, né, como e a apropriação disso por uma indústria, né, com controle do Estado, isso para mim é o que mais representa essa dominação capitalista mesmo. Uhum. E isso mostra mais uma vez como a igreja ela já estava com toda a malícia por trás. Porque ela, ao mesmo passo em que ela queimava a cultura, ela extraía o que ela via de melhor em cada cultura. Né? A questão do monoteísmo que ela trouxe dos persas, que antes eles tinham uma concepção mais grega da coisa, né? Onde eles só mudavam o nome dos deuses, depois transformaram os deuses em santos e adotaram aquela cultura persa monoteísta. Então, eles sempre tiveram a completa noção de como a cultura pode ser poder, né? E de que eles seriam extremamente poderosos se eles fossem poderosos culturalmente, né? Então, eles pegavam toda essa cultura
medicinal, natural, né? Tanto na colonização, quando eles chegaram no norte, se a gente pensar aqui no nosso xamanismo, se a gente pensar quando eles invadiram também o continente africano, porque lá também a medicina natural também é forte, também ela tem muita cultura, não tenho muita propriedade para falar disso, mas por ser uma região essencialmente tribal, é de se imaginar de que a medicina natural também seja muito potente lá, e eu tenho certeza que eles se apropriaram disso. E eles usaram a ciência, que foi o que eles desenvolveram, né, ao longo da história, né, o que foi que a Europa sempre priorizou, foi o saber, e usou isso como instrumento de poder. E aí vem o academicismo e consegue engolir de vez todas essas ciências e dá o nome de ciências, né, que na verdade são saberes, e aí vence os nomes aí das ciências. Então é muito curioso pensar como a igreja, ela com aquela carinha de gato de botas ali do Shrek, ela sempre esteve por trás ali, sabe, de todo o mal, assim, tipo, o meu malvado favorito legal, assim. É um louco, assim. Fantástico, Glauber. Com direito ao gato de botas do Shrek. Muito obrigado em nome do grupo. Como eu já admiti aqui em outras ocasiões, eu sou cristofóbico. Eu penso bastante no papel da igreja no processo de colonização, né? Porque nós só apenas tivemos escravidão, né? Porque a igreja católica, ela disse, então, né? Precisamos evangelizar esse povo, né? Bora botar para trabalhar. E pensando um pouco nesse pensamento, isso me faz lembrar de uma discussão não, né? Essa conversa que eu tive com a minha tia, que esses dias atrás, né, eles estavam falando na Rede Globo, olha que eu estava assistindo, sobre a exploração da Amazônia para a produção de remédios, só que essas patentes elas vão para fora do Brasil, né? E exatamente esse é o movimento, né? Há essa produção local dessas plantas que se sabe, né, que os povos nativos utilizam disso e ela é externalizada, né? Ela é levada para fora para essa indústria, né? E eu conheço assim, tirando todo, né, esse contexto apropriativo político social, né? Esse conhecimento não fica aqui porque a gente não tem aporte teórico para fazer esse conhecimento render, né? Qual é a indústria farmacêutica do Brasil? Quanto dinheiro é colocado no Brasil para essas pesquisas? Né? O quanto dinheiro é dado nas universidades, né, para a manufaturação, né, dessas substâncias em solo brasileiro? No estado atual do ciência do Brasil, nenhum. Lógico que vai para fora. E é assim que tem que ser. Porque eles pegam aqui como matéria-prima, baratíssimo, né? Levam para lá e a gente compra como matéria terceirizada, caríssima. Eu acho muito justo, né? Bonito. Isso me faz lembrar também, né? Por exemplo, no Brasil, a principal. Eu juro que eu lembro de ter visto isso, eu ri demais porque ele falou como se fosse algo bom, né? Que o Brasil era o jardim do mundo, né? A gente produz muitos alimentos, mas o maquinário que é utilizado para manter isso, ele não é brasileiro, ele é alugado do exterior. Por isso que não se vê a manutenção do dinheiro no Brasil. Porque o dinheiro, o lucro que gera daqui, ele vai para o exterior. E vai querer fazer esse maquinário no Brasil. Não deixa. A gente vai criar a Terceira Guerra Mundial. Porque não pode, né? Mas só reflexões. E antes de eu passar para o próximo, gostaria de convidar vocês para se juntarem comigo e com o Enzo daqui a pouco no nosso grupo de estudo sobre seminários de Zólico, que vai começar às 6h30. Eu vou colocar aqui o link para a inscrição. E venham com a gente não entender essa obra, porque é só para não entender mesmo. Queria frisar a elegância do Enzo e do Guilherme, que eles marcaram um grupo de estudos na quinta-feira, depois do nosso, enfim. Se eu não tivesse compromisso, eu estaria com vocês. Mas eu sei, então, quem quiser fazer uma jornada dupla,
Imagina, Preciado e Heidegger, gente. Olha É que gratuito, Você tá, vai gente? gravar o grupo de estudo, então você pode assistir depois. Ah, pode, por favor. Você vai montar um Pode. YouTube? Vai Tem estar YouTube e tanto, Spotify. vai estar tanto em formato no YouTube quanto em podcast. Ah, tá E é legal. Que ótimo. gratuito, gente. Não tem que pagar nada, não, tá? Aí, se você quiser entrar no grupo, tá no formulário também, o link do WhatsApp. Formulário? Põe aí o formulário. Já tá aqui. Já tá? Tá. Então tá bom, deixa eu clicar. Então, gente, mais alguém quer comentar? Lembrando que semana que vem a gente vai ter a querida Débora. Ela está aqui ainda hoje? Vou Oi, estrear. Débora, querida. Ela vai ser a facilitadora magistral da segunda parte desse capítulo do Estou me Fármaco Poder. esforçando para isso. A segunda parte desse capítulo, tá bom, gente? Queria agradecer a todos, todas e todos por mais um encontro. A gente sempre aprender em conjunto, a gente aprende mais, certo? E a gente vai se falando, tá? Até semana que vem, galera. Grande abraço. Tchau, pessoal. Até Tchau, semana gente. que vem aí. Tchau, tchau. Tudo de bom pra vocês aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.